Olá, meu nome é Alexandra Dias de Sá Lima, sou estudante do curso de Pedagogia pela UFOP, através do Polo de Ipatinga. Narro momentos marcantes da minha história através da autobiografia. Minha história de vida começou em 19 de julho, em meio à ditadura militar de 1977, ano em que nasci na cidade de Governador Valadares, sendo a 10ª filha de uma família de 11 irmãos. Cresci junto com um país que sofria uma ditadura por parte dos governantes, o que propiciou, na época, vários movimentos estudantis contra o governo ditador. Eu, como criança, não senti o regime militar em minha vida, pois vivi minha infância gloriosamente num bairro em que até hoje a minha família reside. Atualmente, devido à modernidade, não é mais como era naquela época. Com exuberante natureza, localizada perto da mata do Pico da Ibituruna, que possui uma natureza viva num amplo espaço territorial, em que, na minha infância, só não era feliz quem não queria. Assim, em meio a esses momentos de encantos e desencantos, iniciei a minha trajetória escolar em 1984, na pré-escola, com 6 anos de idade. E o Brasil ainda sofria com a ditadura militar, onde várias famílias choravam a perda de seus entes queridos. Mas o povo brasileiro lutava pela democracia, iniciando o movimento das diretas já. A luta era pelo direito de poder escolher, através das eleições, o presidente do Brasil, o que motivou vários manifestos pacíficos que obrigou o Congresso Federal a entrar em votação pela decisão da emenda Dante Oliveira, lei que propiciava a eleição direta para presidente. Mas a emenda foi rejeitada por 22 deputados. Enquanto o Brasil e o mundo passavam por constantes mudanças e acontecimentos, eu vivia no meu mundo, no qual sinto muita saudade, principalmente do caminho percorrido para a escola, durante o ensino fundamental, hoje conhecido como anos iniciais. A realização desse trajeto era muitas das vezes bem aventureiras. Algumas vezes, eu e minhas irmãs inventávamos de cortar caminhos para chegar mais rápido à escola. Então passávamos às escondidas pela fazenda da Dona Zinha, uma senhora idosa, mas as pessoas que trabalhavam lá na fazenda gostavam de assustar-nos. Mesmo com muito medo, passávamos correndo e escondendo. E quando encontrávamos em meio à fazenda, a vontade de chegar à escola ia embora, pois o aconchego da natureza, o subir nas árvores e comer os frutos, o correr atrás das vacas e às vezes elas atrás de nós, não tinha nada igual no mundo. Os nossos desejos se realizavam e nem percebíamos a hora passar, pois na escola não chegávamos, da fazenda mesmo voltávamos para casa. Mas os anos se passaram e quando me dei por mim, já estava terminando o ensino médio no curso de magistério em 1996, o ano que me tornei professora. E o Brasil vivia as notícias dos massacres e confrontos entre policiais militares com a população, ocorrendo assim, neste mesmo ano, o massacre de Eldorado dos Carajás, em que
19 membros do movimento do Sem Terra, MST, foram mortos pela polícia militar durante um confronto no estado do Pará. Mesmo com a realização das Olimpíadas, o Brasil brilhando de medalhas e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, sendo sancionada, o país e o mundo parecia que estava de cabeça para baixo, com várias tragédias aéreas, massacres e relatos duvidosos. Todos os dias sendo noticiados pelas redes de televisão. No ano de 1997, eu já havia planejado várias coisas, sendo uma delas o meu casamento, que veio realizar em 15 de novembro do jeito que eu sempre sonhei e queria, pois aquele ano foi cheio de surpresas, principalmente no Brasil, que foi a última visita do Papa João Paulo II, vindo o país e o mundo dar adeus às celebridades da educação, como Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Também a inesperada morte da princesa Diane, conhecida na época como uma das mulheres mais importantes do século XX. Porém, minha história não se baseia apenas em momentos felizes, mas também por situações que marcam profundamente as nossas vidas, pois nem o tempo pode apagar, como aconteceu no dia 22 de abril de 2004, em que meu pai veio a falecer no Hospital Municipal de Governador Valadares, data e local que não tenho como esquecer. Mas, como todos dizem, a vida continua, então procurei realizar várias coisas ao mesmo tempo, como trabalhando 12 horas por dia, realizando cursos profissionalizantes e o principal, procurei tirar minha carteira de habilitação. Eu vivia tão ocupada que não tinha tempo para a tristeza. A ocupação foi tanta que eu engravidei, sem perceber. 2004 foi um ano de tribulações por todo o mundo e o país. Vivia várias tragédias, como o terremoto seguido de um tsunami que varreu o sudeste da Ásia, deixando aproximadamente 400.000 pessoas mortas, no qual foi considerado um dos maiores acidentes naturais da história. Descobri logo no início do ano de 2005 que estava grávida. E o Brasil também descobriu naquele ano notícias que até hoje, em 2015, é visto várias repercussões sobre o escândalo. Várias repercussões sobre o escândalo do mensalão que encontravam envolvidos membros do PT. E finalmente, em 18 de agosto de 2005, nasce no Hospital Bom Samaritano, em Governador Valadares, o meu filho, Carlos Alexandre. Mas o Brasil continuava em meio aos escândalos do mensalão e recebendo notícias de mortes de outros países, como do brasileiro Jean Charles, morto por policiais. Morto por policiais ingleses ao se confundir com terrorista. O mundo também se despedia do Papa João Paulo II e recebia Bento XVI,
e os Estados Unidos vivia a fúria do furacão Katrina, que arrasou com Nova Orleans, provocando mortes e destruições. 2005 ficou conhecido também como o Ano dos Apagões, ocorrido em várias cidades do Brasil e do mundo, sendo a Indonésia o país que mais sofreu com os apagões. Desde 2005, a minha vida mudou, pois tornei mãe e a responsabilidade aumentou. Então, no ano seguinte, mudei para a cidade de Timóteo e comecei a trabalhar e a realizar vários concursos públicos, alguns com muito sucesso. Mas o que me emocionou foi quando passei no concurso da cidade de Coronel Fabriciano, em 2011, e comecei a trabalhar como educadora infantil. E neste mesmo ano, terminei o curso técnico de informática pelo programa PEP do governo. Assim, o ano que marcou também o Congresso Federal do Brasil, pois pela primeira vez na história do país, uma mulher é eleita a presidente. Mas os terremotos não paravam de acontecer pelo mundo, que um deles veio atingir a costa nordeste do Japão, causando destruições seguidas de tsunami que invadiu o litoral com ondas gigantes, deixando aproximadamente 10.000 mortos e milhares de desaparecidos e desabrigados. Enfim, depois de várias tentativas mal sucedidas, consegui entrar no curso de pedagogia na Universidade Federal do Ouro Preto. Em 2013, nesse mesmo ano, aconteceu o acidente numa casa noturna em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, em que matou 242 pessoas, sendo a maioria deles estudantes da Universidade Federal. Ocorrendo também onda de manifestações contra o aumento das tarifas do transporte público, começando em São Paulo e se espalhando pelo país. Ano de 2015 inicia-se com a presidente Dilma Rousseff sendo empossada como presidente reeleita, e eu continuo a minha trajetória acadêmica, procurando realizar todas as propostas do curso. Em meio às notícias do mundo e do Brasil, sendo uma das mais assustadoras até o momento, a crise da água, onde em Minas Gerais aproximadamente 49 cidades já estão em racionamento. De acordo com o texto Memória Autobiográfica, como prática de formação da autora Brandão, 2008, essas lembranças que fazem parte da lembrança individual são, muitas vezes, incorporadas como tais, porque nos apropriamos dos relatos contados por pais, tios, avós, sobre fatos vividos no seio da família e posteriormente ao longo da vida, pelos colegas de escola, de trabalho ou outros grupos sociais dos quais fazemos parte. Brandão, 2008, página 6. Encerro neste momento esta
Biografia.